Você já tentou vender algo e sentiu que estava falando com a parede? A verdade é que 90% dos compradores B2B hoje não seguem mais um funil de vendas linear. Ou seja, aquele processo tradicional em que o cliente passa por etapas previsíveis até a compra final. Não é mais a realidade na maioria. Os compradores hoje fazem pesquisas próprias, comparam soluções e podem entrar e sair do processo em momentos aleatórios. E sabe o que isso significa? Técnicas antigas, como pressionar o cliente ou fazer vendas diretas sem entender as necessidades reais, estão ultrapassadas. As vendas mudaram. Hoje temos vários tomadores de decisão, múltiplos canais de comunicação e condições econômicas instáveis. Isto tudo torna a jornada de compra mais complexa do que nunca. E aqui está o ponto. Vender apenas com base nas características do produto não funciona mais. O foco agora precisa ser no cliente, nas suas dores e objetivos. É aí que entra o método Spin Selling. Spin Selling é uma metodologia criada por Neil Rackman, autor do livro clássico Spin Selling, publicado após uma extensa pesquisa com mais de 35 mil ligações de vendas em empresas reais. Lá dos anos 70, o autor resolveu investigar o que realmente funciona em vendas. Com o apoio de gigantes como IBM e Xerox, ele e sua equipe analisaram as 35 mil ligações de vendas ao longo de 12 anos. E o resultado? Ele provou que vender não é sobre empurrar, é sobre entender. E a ideia central? Substituir o discurso de vendas por perguntas estratégicas que levam o cliente a enxergar por si mesmo o valor da sua solução. O estudo do autor derrubou alguns mitos, como fechar bem não garante sucesso. Fazer perguntas abertas não garante vendas. Lidar bem com objeções também não é suficiente. Essas coisas funcionam até para algumas vendas simples. Mas no ambiente B2B, onde vendas são complexas e envolve meses de negociação, o jogo é outro. SPIN é um acrônimo para 4 tipos de perguntas: situação, para entender o contexto atual do cliente; problema, para identificar os principais desafios enfrentados; implicação, para explorar as consequências desses problemas; e necessidade de solução, para mostrar o valor de resolver esse problema. Como fazer perguntas no Spin Selling? Se você quer dominar o Spin Selling, você precisa entender uma coisa: as perguntas não são apenas um roteiro, elas são a ponte entre o problema do cliente e o valor da sua solução. Elas são o eixo da venda consultiva. Feitas na ordem certa, com intenção escutativa, elas guiam o cliente ao momento mais poderoso de qualquer venda, a autodescoberta. Se você ainda acredita que vender é simplesmente fazer uma super apresentação do seu produto, talvez você precise rever a sua estratégia. É claro, em algum momento você vai precisar falar da sua solução, mas esse momento não é o início da conversa. Se você quer vender mais, precisa parar de falar e começar a perguntar melhor. A metodologia Spin Selling é uma das mais eficazes para conduzir conversas comerciais com inteligência, estratégia e foco total no cliente. Hoje eu vou te mostrar como aplicar o Spin na prática com perguntas certas em cada etapa do processo. Vamos lá. Situação: entendendo o terreno onde você pisa. No início da conversa, seu papel é mapear o contexto do cliente, saber onde ele está, como opera e por que chegou até você. Você pode começar com perguntas como: como funciona hoje o processo comercial de sua equipe? Quais canais vocês usam para gerar novas oportunidades? Vocês têm um perfil de cliente ideal bem definido? Essas perguntas abrem a conversa e mostram que você está ali para entender, não empurrar uma proposta. Problema: ajudando o cliente a enxergar a dor. Aqui o objetivo é claro: fazer o cliente perceber os desafios que talvez ele nem tenha nomeado ainda. Algumas perguntas poderosas são: quais são os obstáculos mais frequentes que vocês enfrentam hoje? O que costuma travar o avanço nas negociações? Você sente que isso está atrapalhando os resultados da sua equipe? O segredo é guiar o raciocínio, não forçar a conclusões. Implicação: mostrando o custo de não agir. Depois de identificar o problema, é hora de ampliar a consciência, mostrar que o impacto é maior do que parece. Aqui vão algumas formas de explorar essa etapa. Que outras áreas da empresa são afetadas quando esse problema aparece? E se isso continuar por mais 3 ou 6 meses, o que pode acontecer? Quanto tempo ou energia vocês estão perdendo com isso hoje? Quanto mais clara a consequência, mais urgente se torna a necessidade da solução, desenhando o futuro com a dor resolvida. Agora você convida o cliente a imaginar o cenário ideal.
onde o problema já foi resolvido e os ganhos são reais. Use perguntas como: se existisse uma solução simples para isso, o que mudaria no seu dia a dia? Você já pensou em como seria a sua rotina sem esse problema? Se a gente conseguir resolver isso juntos, o que muda para você no próximo trimestre? Perceba, aqui você não está vendendo diretamente, você está fazendo com que o próprio cliente chegue à conclusão de que precisa resolver e que você pode ser parte dessa transformação. O spin selling não é sobre manipular, é sobre conduzir uma conversa que gera clareza, conexão e, no final, a decisão. Use as perguntas certas, na ordem certa, e venda com propósito, não com pressão. A maestria está na escuta. O spin selling não é sobre falar bonito, é sobre fazer perguntas com intenção, ouvir com atenção e guiar com inteligência. Não venda o produto, venda a visão de um problema resolvido e deixe o cliente chegar lá com você. Venda é uma guerra mental. Imagine dois vendedores, mesma empresa, mesmo produto, na frente deles, o mesmo cliente. Mas um deles entra na reunião como se fosse uma batalha de argumentos. O outro, como se fosse um jogo de xadrez. O primeiro vendedor dispara uma apresentação colorida, fala rápido, mostra números, dados, gráficos e funcionalidades. Ele abre os slides, mostra que o produto é o melhor do mercado, explica cada detalhe técnico como se o cliente já estivesse convencido. Mas, aos poucos, os olhos do cliente se desviam, o corpo muda de posição e de repente ele não está mais ali, porque esse tipo de vendedor está falando para si mesmo. O segundo vendedor começa com uma pergunta sincera, está com atenção total, faz anotações, escuta mais do que fala. E começa diferente, fazendo uma pergunta. Antes de tudo, posso entender um pouco melhor como vocês operam hoje? Então ele escuta, escuta de verdade, não esperando a vez dele falar, mas buscando compreender. Porque ele sabe, a venda não acontece na hora que você fala, ela acontece na hora que o cliente percebe sozinho que tem um problema e que você pode resolvê-lo. Vender é uma batalha silenciosa, não de persuasão, mas de atenção. E a atenção hoje é o ativo mais valioso que existe. Enquanto um vendedor disputa palco, o outro constrói confiança. Enquanto um tenta convencer, o outro guia o raciocínio. A ciência confirma, isso não é intuição. Segundo a revista Harvard Business Review, equipes que aplicam o spin selling de forma consistente aumentam a produtividade em até 17%. Porque elas não vendem para pessoas convencidas, elas ajudam as pessoas a se convencerem por conta própria. O que diferencia um amador de um profissional? O amador pergunta para vender, o profissional pergunta para entender. O amador quer vencer a conversa, o profissional quer vencer a objeção antes que ela apareça. O spin selling não te dá um script, ele te dá um mapa, mas quem conduz o caminho é você. Por que algumas equipes comerciais sempre vencem, mesmo sem ter o melhor produto? Por que alguns vendedores parecem fechar negócios com naturalidade, enquanto outros travam diante da menor objeção? A resposta está na forma como eles pensam, agem e, principalmente, perguntam. Existe uma outra perspectiva sobre vendas. Mais do que técnica, vamos falar da mentalidade de guerra. É isso mesmo, da arte de usar estratégia, disciplina e preparo para conduzir o cliente até a decisão, sem pressão, sem improviso. E para isso, vamos unir dois mundos: a metodologia consagrada do spin selling e os princípios clássicos da estratégia militar e comportamental. Prepare-se para enxergar a venda não como um duelo de argumentos, mas como uma missão com começo, meio e fim. Com mapa, com tática, com propósito. Porque vender é liderar. E os grandes líderes vencem com inteligência. Se você acha que vendas é só sobre ter um bom produto e fazer uma boa apresentação, você ainda está jogando o jogo do modo fácil e perdendo as batalhas mais importantes. Deixe-me mostrar uma nova forma de enxergar a arte de vender. Vamos além de técnicas e scripts. Vamos falar de estratégia real, tomada de decisão e coragem. Porque a verdade é uma só: vendas não é uma conversa qualquer. É uma guerra silenciosa por atenção, por confiança e por valor percebido. E quem vai à frente dessa guerra? Os vendedores. Eles são os primeiros a encarar o não, a rejeição, a dúvida, mas também são os primeiros a abrir espaço para o crescimento de uma empresa. E se eu te dissesse que os melhores vendedores têm mais em comum com grandes generais do que com publicitários? Que existe uma conexão direta entre spin selling e os princípios de autores de livros de arte militar, como Sun Tzu, Napoleão Bonaparte
e até Robert Greene. Agora vamos falar sobre Robert Greene, autor do clássico moderno As 48 Leis do Poder, um livro que já moldou líderes, estrategistas e negociadores no mundo todo. Entre todas as leis de poder que ele apresenta nesse livro, tem uma que deveria estar colada na parede de todo o time de vendas. Se você tem uma chance de vencer, não hesite, termine o trabalho. Parece simples, né? Mas a verdade é que muitos vendedores falham justamente nessa hora. Eles fazem todo o esforço, agendam a reunião, fazem as perguntas certas, criam conexão, mostram valor e quando o cliente já está praticamente convencido, eles recuam. Preferem dizer: eu te mando uma proposta por e-mail, a gente fala na próxima semana. Qual o melhor horário para fazer um follow-up? E nesse meio tempo, o cliente fecha com outro. Não com o produto melhor, mas com um vendedor que teve coragem de fazer o pedido. Robert Greene também ensina: o verdadeiro poder está na ação decisiva. Agora presta atenção nesta comparação. Napoleão Bonaparte, um dos maiores estrategistas militares da história, não vencia por sorte. Ele vencia porque planejava cada batalha com obsessão. Antes mesmo do primeiro tiro, ele já sabia por onde atacar, onde recuar, qual terreno favorecia seu exército e quais erros o inimigo provavelmente cometeria. Ele estudava cada mapa, rotas, suprimentos, clima, moral das tropas. Nada era deixado por acaso. Ele não entrava em um campo de guerra esperando ver o que dava. Entrava pronto para dominar o cenário. Agora pare e pensa. E você, vendedor? Está fazendo um mesmo? Você entra na reunião com a clareza de quem é o tomador de decisão? Quais são os desafios reais daquela empresa? Qual é o impacto emocional e financeiro do problema que você resolve? Que tipo de valor seu cliente reconhece além do preço? Porque se você não sabe essas respostas, então você está entrando na batalha desarmado. E no mundo das vendas, a falta de preparo custa caro. A diferença entre um vendedor que improvisa e um vendedor que se prepara é a mesma que um exército desorganizado e um general que comanda cada movimento com precisão. Napoleão Bonaparte já dizia: a vitória pertence ao mais perseverante, mas também ao mais preparado. Agora vamos dar mais um passo. Se Napoleão nos ensina sobre planejamento tático e domínio de terreno, Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, nos mostra a essência da estratégia mental. Este livro foi escrito há mais de 2.500 anos e ainda é usado por grandes executivos militares, atletas e sim, por vendedores de alta performance. E o motivo é bem simples: vendas são batalhas. Não de força, mas de percepção, tempo e influência. O autor Sun Tzu também nos ensina: toda guerra é baseada no engano. Na linguagem das vendas, isso significa que muitas vezes o cliente não vai te dizer diretamente a verdade. Ele não diz o real motivo da urgência, não revela a objeção principal. Ele testa você, avalia você. E o spin selling é justamente a ferramenta que te ajuda a revelar o que está oculto. Com perguntas de situação, você entende o contexto. Com perguntas de problema, você expõe a dor. Com perguntas de implicação, você mostra o custo de não agir. E com perguntas de necessidade, você guia o cliente à própria conclusão. Essa é a essência da estratégia de Sun Tzu. E vender com defeito com maestria não parece uma batalha. Parece uma conversa fluida, onde o cliente chega à decisão e você apenas conduz com inteligência.